Sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e eu estou aqui com minha primeira dama, Isabel Serra, e nós vamos dar continuidade ao nosso projeto 10 livros clássicos para se ler em um dia, que nós lancei aqui na semana passada e vou deixar aqui embaixo na descrição. Nós nos propomos a ler 10 livros clássicos, que não são livros que têm sua característica principal, livros serem curtos, pequenos. Ao contrário do que as pessoas acham que livros clássicos têm que ser grandes, volumosos. Então a ideia é que a gente traga um desses vídeos por mês, que nós vamos ler o livro em conjunto e compartilhar as nossas impressões. O primeiro livro daquela lista que a gente deixa na descrição do vídeo é o Crônicas de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Nobel de Literatura, inclusive. Ele ganhou o Nobel de Literatura pelo livro dos 100 Anos de Solidão. Então, assim, a gente sabe que o 100 Anos de Solidão é um clássico também da literatura ocidental, mas é um calhamaço. Então, nada impede que você possa começar a conhecer esse exímio escritor por uma obra um pouco mais, não vou dizer simples, não, por uma obra menor. Mais curta. Mais curta, né? Que essa é a ideia aqui desse projeto. Bom, e sobre o que é que o livro fala? O próprio título ele já meio que ele é auto-explicativo, né? Já explica toda a dinâmica do livro. Trata-se de uma morte que já desde o primeiro capítulo já é anunciada, já é explicada. Na verdade, nas primeiras linhas, você já sabe o que é que vai acontecer, que é uma morte. Você já sabe que a morte aconteceu ali com um homem, que se chama Santiago Nassar. E ao longo do livro vai explicando tudo que pode estar envolvido ali naquela trama, as pessoas que estavam relacionadas àquilo, como as pessoas reagiram àquilo. Então, o livro ele não tem uma ordem cronológica definida. Às vezes ele volta para o que aconteceu antes da morte, às vezes ele volta para o que aconteceu depois da morte, durante a morte. E ele consegue manter, apesar de misturar vários tempos da narrativa, ele consegue manter uma dinâmica legal que você compreende, assim, você vai ficando preso à leitura. Exatamente, eu acho que, inclusive, concordo com você nesse ponto que você trouxe, e o Gabriel Garcia Marques consegue começar a história pelo final e nem por isso tirar o interesse do leitor sobre o que acontece. Porque, assim, como Isabel falou, logo nas primeiras linhas você sabe que Santiago Nassar vai ser assassinado. Ponto, esse é o primeiro capítulo do livro. E logo depois ele vai discorrendo sobre o processo de como isso aconteceu. Então, pelo contrário, você começa pelo final, mas nem por isso você se sente desmotivado. Porque a forma como ele prende você é fundamental. Às vezes tem pessoas que acham que porque já sabe o final, não vai ter a graça. Não, a graça de forma alguma. Acho que a graça é saber como chegou no final. Como é que vai desenrolar aquela história. Sim. Eu acho que o Gabriel Garcia Marques fez isso de uma forma magnífica e fica a recomendação. É um livro genial na forma como ele é escrito, na forma como ele é construído. É tudo bem amarradozinho. Dando uma rápida sinopse da história, o Santiago Nassar, ele é um cidadão ali da cidade, desse vilarejo, pequeno vilarejo. Isso. E aí tem uma moça bonita chamada Ângela Vicário, e um tempo depois chega um forasteiro de uma família abastada, cheio de bens e tal, e se engraça por Ângela Vicário e decide pedir a mão dela em casamento. A festa do casamento dura dias, uma das maiores, inclusive a maior festa da cidade de casamento, toda a cidade foi convidada e tudo mais. E na primeira noite de núpcias, a Ângela Vicário tem um problema, porque ela não é mais virgem, ela não é mais moça. E aí ela fala para a mãe que não é mais moça e está com medo de como o marido, o Baiardo, vai reagir quando descobrir que ela não é mais moça. Lembrando, o livro foi escrito na década na verdade, baseado numa história real, inclusive, que aconteceu na década de 50 e 60, então ainda tinha uns costumes diferentes, digamos assim, que era tradicional que a mulher se casasse a moça. E não só isso, quando a mulher era virgem, os maridos colocavam o lençol manchado de sangue em cima da janela, do lado de fora, né, para as pessoas verem que... Isso, exatamente, para comprovar que a menina era realmente virgem. Que é o que eles chamavam de a mancha da honra. E aí o que é que acaba acontecendo? E aí a Ângela fica toda preocupada, conversa com a mãe, conversa com as amigas, de como ela vai disfarçar que ela não é mais moça. A mãe até sugere a ela fingir, tomar chá para sangrar na hora e tal. Várias receitas caseiras para que ela conseguisse enganar o marido, inclusive deixar o marido bêbado, para que ele não percebesse. Enfim, moral da história, ela não consegue fazer isso, né? E aí o marido, o Baiardo, pede que ela diga quem foi que a desvirginou, quem foi que tirou a virgindade dela. Na verdade foram os irmãos dela, né, que pedem. É verdade. Ele simplesmente devolve ela à família. Exatamente. No mesmo dia das núpcias. Na madrugada. Quando ele descobre que ela não é mais virgem, aí ele leva ela de volta e devolve, sem fazer nada com ela, não bate nem nada, leva pra casa. Ela leva uma surra da mãe e os irmãos dela, são dois irmãos gêmeos, Pedro e Pablo. Eles perguntam quem foi a pessoa que tirou a honra dela, né? E aí ela fala que foi o Santiago Nassar. E aí é que começa o negócio mesmo, né? Porque tem todo um questionamento, vocês vão ver lendo o livro, em relação a ter sido realmente Santiago Nassar ou não. E aí fica
fica mais para você interpretar se você... Sim, inclusive tem várias teses, artigos científicos que tentam descobrir quem realmente desvirginou a Ângela Vicário. E aí o Pedro e o Pablo, eles avisam para toda a cidade que eles vão matar o Santiago Nassar por ele ter desonrado a irmã dele. E aí eles passeiam pela cidade com 2 facas, 2 peixeiras, eles eram matadores de porcos, e aí falam, a gente vai matar Santiago Nassar, e todo mundo da cidade fica ciente, mas meio que ninguém faz nada, é meio que tem as curioso. pessoas que desacreditam, que acham que eles não iriam fazer isso, porque são pessoas pacíficas, e tem aqueles que acreditam, mas não fazem nada, porque pensam, não, a honra está acima da vida da pessoa que tirou essa virgindade dela. Então, ninguém faz nada, inclusive ninguém nem chega a contar ao Santiago Nassar. O Santiago Nassar não fica nem sabendo disso, ele só sabe em cima da hora. Vocês vão ver isso aí. Mas é interessante notar como a pressão da honra, da defesa da honra naquela sociedade... ficou acima da vida do Santiago Nassar. E ela chegava a ser um peso para todo mundo. Sim. Chegava a ser um peso para os cidadãos ali, né, que acreditavam nisso como um valor acima da própria vida. E um peso para os irmãos que precisavam defender a honra da irmã. Do contrário, eles seriam chamados de covardes, de pessoas que não zelam pela família. É legal ver todo esse contexto histórico, social que o Gabriel Garcia Marques traz. Outra coisa, inclusive, quando chega um investigador, que ele vai investigar sobre tudo o que aconteceu, ele começa meio que a entrevistar as pessoas e cada um vai contando sua versão da história, e é engraçado, porque pelo menos eu enxerguei dessa forma. Como se cada um tentando tirar a culpa de si, jogando a culpa pro outro. Tipo, eu vi, mas eu não fiz nada, por que você não fez também? É como se cada um tivesse uma parcela de culpa, mas ninguém quer assumir a culpa na totalidade. É meio que eles querem, não sei se eu vou usar uma palavra bem simples, eles quisessem parcelar a culpa entre todo o vilarejo. Falar, a culpa é de todo mundo, não foi só minha. E todo mundo da vila foi afetado de alguma forma depois da morte. Depois da morte. Não, o Gabriel Garcia Marques, ele liga os pontos dos personagens. Apesar, claro, tem um personagem principal, Santiago Nassar, Ângela Vicário, tem alguns, mas todo mundo do vilarejo ali, de certa forma, participa de alguma forma de todo o acontecido. E isso torna a história certamente fantástica. Bom, a gente não vai dar muito mais spoiler, porque a graça é deixar que você leia e descubra por si só essa obra fantástica do Gabriel Garcia Marques. Fica a recomendação. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link para quem quiser comprar na Amazon. A gente leu a versão do Kindle, a versão digital, mas tem ele também na versão física. Fica a dica. No nosso próximo vídeo a gente vai falar de mais um livro daquela lista lá da revista Galileu, do site Galileu, dos 10 livros clássicos para se ler um dia. E fica a dica. Gabriel Garcia Marques, esse livro, Crônicas de uma Morte Anunciada, é fantástico. Vale a pena. Vale a pena. Um livro curto, você lê em um dia. Como o título do link sugere, né? Leia um dia. É um livro para se ler um dia mesmo. É um livro que você começa e termina. E você precisa ler de vez mesmo, porque senão você vai perder não tem a mesma graça. Exatamente. É como se fosse um conto, né? Você tem que ler tudo de uma vez só. Bom, por esse vídeo é só. Se você gostou, deixa seu like, compartilha. Críticas, comentários, sugestões são mais do que bem-vindas aqui embaixo nos comentários. O YouTube prefere que você interaja com o vídeo de alguma forma para ele entender que você está gostando do material. Então deixa seu like, seu dislike, crítica, comentário, sugestão. E certamente vai ter mais chance de YouTube enviar para você o vídeo. Bom, Isabel, nos vemos no próximo vídeo. Por esse vídeo é só. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.